Meu irmão, minha irmã, muitas vezes andamos preocupados diante de tantas situações de morte que nos rodeiam. Doença, essa pandemia terrível, que está assolando o mundo, mas também as fomes, guerras, sequestros, poluição. Nós notamos muitas vezes até desprezo e indiferença pela vida humana. A liturgia desse domingo nos fala da vida e nos mostra que a vida do homem está acima de qualquer outro valor. Na primeira leitura, nós lemos que Deus não criou a morte, nem se alegra com a ruína dos que vivem. Deus é o autor da vida. Tendo criado o homem à sua imagem e semelhança, não podia destiná-lo à morte. Vemos lá no livro do Gênesis dizer: Deus viu tudo o que tinha feito e viu que tudo era bom. Contudo, nos deparamos com a presença do mal e da morte. Vem à nossa mente a pergunta: de onde é que vem a morte? A morte não estava nos planos de Deus e precisamos ter isso claro em nossa mente. Ela entrou no mundo por inveja do diabo e aparece como o castigo do pecado. Deus nos chama à vida, sempre à vida. Na Bíblia resplandece um sentido profundo da vida em todas as suas formas. No paraíso, Deus havia plantado a árvore da vida, cujo fruto devia fazer viver para sempre. A gente vê isso lá em Gênesis capítulo 3, no versículo 22. Deus se revelou em Cristo como o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Deus é o Pai de quem procede toda a vida. Cristo é o Verbo da vida por quem todas as coisas existem. É a ressurreição e a vida, é o pão da vida, e quem come sua carne tem em si a vida permanente. Ele é a fonte que jorra vida eterna. Eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Os milagres de Jesus, especialmente as ressurreições, testemunham que ele veio para comunicar a vida. Ele é o Senhor da vida e esses milagres constituem o sinal do destino ao qual a humanidade é chamada, a vida eterna. Somos destinados à vida eterna. Podemos dizer que aí está toda a mensagem cristã. Quem participa do Cristo, participa da vida e é destinatário da vida eterna. No Evangelho de hoje, curando duas mulheres, Jesus, ele demonstra que ele é o Senhor da vida. Deus, o Senhor, com o Pai e o Espírito Santo. Diz o Evangelho que uma grande multidão reuniu-se à volta de Jesus, e aí chega um chefe da sinagoga, o Jairo, que pede pela sua filha que está morrendo. Jesus então vai com ele e as pessoas o seguem. Nisso, uma mulher que sofria de sangramento de um fluxo de sangue há 12 anos toca discretamente a orla do manto de Jesus. Ela tinha na mente a esperança de que, ao menos tocar na orla do manto dele, sua filha ficaria curada. Jesus, então, tem uma reação. Quem me tocou? Os discípulos acham estranho, afinal de contas, havia tanta gente ali em volta de Jesus. A mulher, cheia de medo e tremendo, porque ela sabia o peso que estava sobre a mulher. Era totalmente discriminada e ainda com esse fluxo de sangue era pior, porque era considerada totalmente impura. Essa mulher chega e se confessa, e Jesus diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica curada. Com a palavra filha, Jesus a restaura, dá para ela
a dignidade que era dela e a acolhe na sociedade que estava excluindo os doentes. Neste momento, os empregados de Jairo anunciam que a filha de Jairo havia já morrido. Não havia mais necessidade de perturbar Jesus. Jesus escuta aquilo, olha para Jairo e diz: não tenhas medo, apenas tenha fé. Chegando à casa de Jairo, Jesus se separa do povo, aquele povo descrente, entra na sala com os 3 discípulos e os pais da menina. Pega a menina pela mão e diz: Talita cum. Menina, levanta-te. Eu te ordeno, levanta-te. E a menina recupera a vida e se alimenta. Meu irmão, minha irmã, o homem não pode conformar-se com a morte. Precisa lutar contra ela e promover a vida. No entanto, muitas vezes é o próprio homem aliado da morte. Do contrário, como se explicaria essa corrida armamentista que tem em nosso mundo, que tem em nosso país? Que significa o envenenamento dos mares, dos rios, das florestas, dos animais, das pessoas? O homem reclama porque a morte existe, mas esquece de que Deus criou a vida, não a morte. O pior é que também nós podemos ser cúmplices nessa estratégia de morte, pois nós também abençoamos a corrida armamentista. Nós também admitimos a opressão, nós também concordamos com a violência, nós também apoiamos a repressão, nós também carregamos armas defensivas, nós também contribuímos para a poluição do meio ambiente. Sim, nós também somos capazes de levantar a mão contra a vida, especialmente quando, por egoísmo, não damos ao pobre o necessário para viver, quando não fazemos o possível para deter a doença, quando legalizamos ou favorecemos ou até mesmo praticamos o aborto. Mas Jesus nos aponta os meios para vencer a morte, que é a fé e o amor. Se houvesse mais fé em Cristo e mais amor pelo homem, onde estaria a vitória da morte? Depois de Cristo e da ressurreição, quem crê, mesmo sabendo que deve morrer, vê a morte como um momento para passar a uma vida sem fim. A morte se torna uma passagem, assume o caráter pascal de uma vitória. Chegaríamos ao final de nossa caminhada sem tomar conhecimento dessa morte, porque ela nem existiria, haveria apenas um breve dormir, alguém nos tomaria pela mão, nos colocaria de pé e nos levaria para o mundo novo. Assim, a própria morte deixaria de ser o terrível preço do pecado e ela se tornaria a porta aberta para os céus novos, a terra nova, a eternidade, e nos permitiria lançar-nos diretamente nos braços do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.